Pessoal, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Quiril, sou head da área de inteligência artificial aqui na Anvec e participando conosco a gente tem a Vitória Marchini, que é arquiteta de soluções da AWS. O nosso tema hoje ele é um tema provocador, né? Vamos falar em resumo ali como sair do hype da IA e transformar a tecnologia em resultados reais de negócio. A ideia é que, ao longo dessa próxima hora que estivermos conectados aqui, a gente vai falar e demonstrar realmente o que que trava a adoção da IA dentro das empresas, como investir de forma inteligente, falar um pouquinho ali de frameworks, boas práticas, falar como é que a gente consegue garantir segurança e controle. E no final, a gente vai mostrar também um pouco ali sobre a IA da própria Anvec. A ideia é que esse webinar ele seja leve, vai ser direto, vai ser prático, então fique à vontade para mandar as perguntas no chat. No final ali eu vou separar um tempinho para respondê-las. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente vai dar as devolutivas. E a gente vai começar entendendo um pouco aí realmente do que impede com que as empresas elas realmente possam avançar com a parte da IA. Uma coisa que eu queria só aproveitar um momento aqui, quem estiver participando na reunião neste momento, o Henrique, né, que está participando aqui conosco da reunião, ele vai compartilhar com vocês um link do Forms. As pessoas que se inscreverem dentro desse link do Forms, eles participarão de um sorteio de um brinde. E a regra do jogo é simples, só vale para quem está online aqui no momento, tá bom? E funcionários que são tanto da Anvec ou do grupo da BHS não participam desse sorteio, tá bom? Então, aproveitem e vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, pessoal, meu nome, então, como eu adiantei, Bruno Quiril, sou head da área de IA dentro da Anvec do Grupo BHS, tenho mais de 23 anos de experiência em TI, minha formação acadêmica está toda aí na área de TI, tenho especialização na parte de gestão de projetos, e desde 2017, quando eu fiz meu mestrado ali em Sistema de Informação e Gestão do Conhecimento, eu já falava sobre agentes conversacionais para a gestão de projetos. A grande diferença é que na época a gente não tinha a quantidade de tecnologias que a gente tem disponível hoje, tá bom? Então, eu falo hoje em nome da Anvec. A Anvec é uma empresa que ela já é parceira Advanced dentro da própria AWS. Nós fazemos parte do grupo BHS, né? O grupo BHS está no mercado há mais de 30 anos. Né? A gente está aí eleito aí como as melhores empresas para se trabalhar, tanto em Minas Gerais como no Brasil, em primeiro lugar. Temos aí certificação da ISO 27001. E a ideia é que o nosso papo aqui ele vai ser realmente bem rápido, bem objetivo. Vou aproveitar e passar a palavra aí para a Vitória se apresentar, porque aí a gente começa os assuntos propriamente dito. Vitória, pode ficar à vontade. Perfeito, obrigada, Bruno. Eu sou a Vitória Marchini, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS faz 11 meses. O meu foco aqui de estudo é mais voltado para a área de IA e de Machine Learning. O meu background, ele é mais de experiência em tecnologia voltado mais para DevOps, que foi a minha primeira experiência nessa parte de tecnologia. Eu estou finalizando a minha graduação em sistemas de informação, e eu acredito que é isso aí. O objetivo, então, dessa sessão é a gente conseguir falar um pouco aí sobre essa parte de como que a gente faz as modernizações, né, utilizando a IA, mas também pensar um pouco em estratégia, como que a gente agrega valor. E aí vocês vão ver também isso muito bem quando o Bruno for fazer uma demonstração para vocês. Ótimo. Obrigado, viu, Vitória? Vamos lá, pessoal. Vamos falar primeiro, né, de bloqueios técnicos, né? Então, toda vez quando a gente quer falar de IA, o primeiro instinto é sempre pensar em ferramenta, modelo ou algoritmo, né? Só que na prática, a maioria dos bloqueios, eles não estão relacionados à parte da tecnologia, eles estão muito mais ligados a uma questão de cultura, de estratégia e na forma no qual cada uma das organizações elas se prepara. Então, hoje existem diversos modelos, cada modelo tem a sua expertise, tem a sua excelência. A gente tem aí, né, vamos falar o primeiro, onde foi, vamos falar assim, não tirando o mérito, né, mas a gente tem a OpenAI, que foi o primeiro que realmente liberou o uso de IA generativa, mas a gente sabe que tem inúmeros outros modelos. O
Cloud, tem Gemini, DeepSeek, Grok, né? Tem vários outros modelos que estão aí. A grande questão, quando a gente começa a falar do uso da IA generativa, e são as preocupações que nós precisamos ter, é como que esses dados estão sendo tratados dentro dessas IAs? Né? Será que se eu pegar uma conta minha pessoal, colocar um dado corporativo lá num chat GPT, qual que é o risco de vazamento que eu tenho sobre isso, né? Ah, mesmo que eu tenha um plano pago, e se eu esquecer de marcar lá a caixinha que aquele dado não pode ser utilizado. Então, assim, são temas e assuntos aí que nós vamos discutir ao longo aí da nossa apresentação. Quando a gente fala do lado técnico, né, é muito comum hoje a gente encontrar dados que estejam espalhados dentro das empresas, sem estrutura, sem governança, os times que não confiam nem nas suas próprias informações, né, espero que da empresa de vocês aí não esteja talvez num cenário tão caótico como esse provocador que eu coloquei aqui na imagem, mas situações que acontecem muito no dia a dia, às vezes vem alguém, pede um documento de forma rápida, fala, cadê o documento e tudo, aí você fica ali quase sentindo ameaçado ali, procurando numa série de pastas, pastinhas, né, dentro do servidor de arquivo e muito difícil de localizar esse documento. Além do problema que a gente fala tanto de localizar, a gente tem que preocupar muito com a segurança. Não adianta a gente ter uma segurança rasa hoje, né? Será que a pessoa que está procurando aquele documento, ele realmente tem acesso àquilo ali ou não? Então, só porque ele tem um usuário e senha já é o suficiente? Não necessariamente, tá bom? Nós ainda vamos passar por um outro aspecto, né? Quando a gente fala do lado cultural, porque a gente hoje vê muito medo, né? Medo de errar, medo de automatizar e principalmente das pessoas com medo de ser substituído. E tudo isso paralisa, né? Vai paralisar a questão da inovação, paralisa tudo. E aí a gente tem, por fim, aqui do lado estratégico, né? Essa falta da clareza sobre por que investir na IA, né? Muitas empresas, começam em dezenas de pilotos sem ter algum tipo de retorno do investimento, sem ter patrocínio, e depois elas chegam numa conclusão frustrada que a IA não funciona. A verdade aqui é que a adoção da IA ela é muito menos sobre a tecnologia e muito mais sobre a maturidade organizacional. Um estudo que o Gartner fez em junho aí desse ano, ele já está prevendo que 40% aí dos projetos de automação agêntica, né, dos agentes de IA, eles vão ser cancelados, muito por conta do que eu te grifei aqui embaixo, né? A maioria dos projetos é que eles começam como um experimento em um estágio inicial ou prova de conceito que são em grande parte impulsionados só pelo hype, mas frequentemente eles são mal aplicados. Por isso que muita empresa ela acaba se frustrando. Então, quando nós colocamos aqui que a adoção da IA é menos sobre tecnologia e mais sobre a maturidade organizacional, é muito quando a gente começa a entender que esses bloqueios, né, nós conseguimos montar um plano, então, de forma realista, que conecta tanto pessoas, pode conectar processos, pode conectar tecnologia, e é justamente aí que a gente começa a falar sobre como investir em soluções personalizadas dentro da aplicação da IA. Então, talvez uma das falhas aí que a gente percebe muito é tentar copiar alguma solução pronta, né? A gente sabe que cada empresa ela tem sua própria realidade. Então, processos, dados, cliente, cultura, gostam de usar muita analogia, né? Quando, às vezes, né, eu vou comprar um terno, normalmente ele sempre precisa de um ajuste, precisa de alguma coisa do tipo, assim como as mulheres também, né? Sempre precisa, talvez, de determinado tipo de vestimenta, coisa do tipo, sempre precisa de um ajuste. Assim funciona com a empresa. Então, cada empresa tem, né, a sua própria realidade e o sucesso da IA, ele está justamente em respeitar essa singularidade que é de cada uma das empresas. Então, falando especificamente do lado da Anvec, quando a gente começa com qualquer cliente, a primeira pergunta que a gente vai fazer é qual que é o problema de negócio que realmente vale a pena a gente investir em IA? Então, assim, uma das formas é, primeiro, mapear a questão do impacto, ver quais são os dados que estão disponíveis, qual que é o retorno que está esperado. Isso evita muito desperdício e vai direcionar principalmente o investimento. Sem contar que a gente espera ali como resultado de uma IA que ela seja feita realmente sob medida, né? De algo que a gente consiga mensurar algum tipo de valor e o que toda empresa normalmente busca, né? Que seja reduzir custo, acelerar talvez um atendimento, apoiar num processo ali de tomada de decisão. E uma coisa que vocês precisam ter em mente é que uma IA genérica, né, que ela não conecta aos dados corporativos
e que ela não tenha controle ou compliance, vocês podem ter certeza que ele é um risco muito alto e um desperdício altíssimo aí de dinheiro, tá bom? Então, a IA personalizada e segura, ela entra como investimento. Então, quando a gente fala ali em personalizar, vem a preocupação, né? Como é que eu posso fazer isso com segurança, controle e compliance? Então, vamos falar aqui um pouquinho aí sobre alguns frameworks e práticas aí para aplicar a IA com segurança e controle. Opa, desculpa, deixa eu só voltar um aqui. Então, hoje, não dá para a gente falar de IA sem falar sobre governança, né? E a boa notícia que a gente traz aqui para vocês é que dá para inovar com responsabilidade. Então, no caso aqui da Anvec, né, a gente tem um conjunto aí de princípios que vão garantir tanto a parte de transparência, a explicabilidade da IA, segurança, conformidades. Então, assim, isso vai incluir camadas que a gente vai falar e Vitória vai abordar um pouco mais sobre isso, a parte de guarda-rails técnicos, né, sandbox, auditoria e rastreabilidade. Então, em resumo, quando a gente fala ali da ideia do guarda-rails, é muito para a gente poder definir o que a IA pode e o que ela não pode fazer. Se a gente fala ali da parte de auditoria e rastreabilidade, é para cada tomada de decisão ali, como é que a gente vai tratar cada um desses modelos. E do sandbox, entendam muito ali como os ambientes ali de experimentação para inovar sem o risco. E quando a gente alcança esse tipo de controle, né, o medo desaparece. Então, se a empresa ela sabe que ela tem tudo na mão dela e ela tem um controle, aquele medo de arriscar, o medo de inovar, ele normalmente desaparece. Segurança e controle, eles não travam IA. E aí vocês precisam entender que isso é a base para sustentar o avanço. Então, vou passar a palavra agora aqui para a Vitória. Pode ficar à vontade, Vitória, para compartilhar. E aí, em seguida, eu volto ali com outros tópicos e com a demonstração na prática. Perfeito. Obrigada, Bruno. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Já consigo visualizar. Beleza. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre segurança, tá, em IA generativa. Então, a gente não vai se aprofundar muito tecnicamente, é mais para dar um overview em si, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem para o final para perguntar, tá? Só para questão também de controle de tempo e a gente poder seguir o cronograma. Mas fiquem à vontade, tá, para fazer perguntas. Então, o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Então, basicamente, quando a gente vai falar de segurança em IA, tá? A gente pode dividir ele em três casos aqui de uso, tá? Então, cada um deles aqui tem algumas implicações, tá, diferentes. Então, o primeiro aqui na esquerda, a gente pensa em segurança da IA generativa em si. Então, é a gente conseguir, né, proteger os nossos dados, os modelos e as cargas de trabalho que estão alocadas dentro dos serviços da AWS, né? Então, o foco aqui é mais a gente conseguir garantir, né, que apenas quem deve ter acesso, né, a esses tipos de modelos, né, ou a esses tipos de cargas de trabalho, tenham acessos específicos, né, justamente para não ter acessos privilegiados sem necessidade, né, e também não vazar informações sensíveis. O outro caso é pensando em usar, né, a IA generativa para a segurança, ou seja, focada em segurança. Então, é se aproveitar, por exemplo, de serviços da AWS que já vem com a própria inteligência artificial e machine learning embutidos, né, justamente para automatizar essa questão de detecção, né, de ameaças e poder fazer as classificações, né, desses dados e de análises e também das permissões de quem tem acesso. E por último, a gente pensar na segurança aí da IA, mas pensando no sentido da gente conseguir é, controlar, né, e mitigar riscos, né, que é o último aqui da direita. Então, é pensando justamente da gente conseguir identificar esses atores que são mal intencionados, né, e que estão usando a IA justamente para conseguir criar formas de phishing, né, mas de uma forma mais personalizada, né, hiper personalizado, e fazer algum tipo de uso, né, da IA para criar, por exemplo, também malwares autônomos. Então, em resumo, né, a IA generativa ela não é um problema separado, né, da segurança e muito pelo contrário, ela tem que estar andando em conjunto justamente para a gente ter uma evolução aí dos princípios que a gente já aplica em cada um desses domínios e temas que a gente fala, só que de uma forma mais ampliada, né, para a gente conseguir proteger os nossos modelos.
Mostrando um pouquinho aqui, tá, do que a gente tem de IA dentro da AWS, a gente não está focando só na questão de ter aplicativos, né, ou seja, na camada de aplicação ali de uso final, né, de serviços, mas também desde da parte de infraestrutura, né, ou seja, desde a base aí, a gente já tem IA envolvida, né. Então, por exemplo, aqui na camada de infraestrutura, que é a primeira de baixo para cima, a gente tem aqui o serviço como SageMaker, né, em que você vai ter a sua infraestrutura de uma forma gerenciada, né, pela AWS, mas você pode escolher, por exemplo, quais são os chips que você vai colocar ali para poder fazer aquele treinamento de machine learning, por exemplo, que nem o training e o inferência, os tipos de GPU, então são mais focados aí para quando você quer, por exemplo, treinar, né, um modelo do zero. Quando a gente fala da camada do meio, né, que é utilizar serviços que vão te ajudar nessa parte de construção de aplicativos, inclusive é um dos mais famosos que a gente trabalha aqui, como o Amazon Bedrock, né? Então ele é focado justamente para ter essa parte de infraestrutura gerenciada e você conseguir focar mais na parte de aplicação de guardrails, criar agentes, poder customizar, por exemplo, modelos, né, foundation models. Então, o Bedrock entra nessa parte. E, por fim, a gente tem os serviços que estão aí mais focados nessa parte final, né, para te ajudar, por exemplo, a visualizar dashboards com insights, como, por exemplo, o Amazon Q dentro do QuickSight, o Amazon Q mesmo, pensando, por exemplo, em Q Developer para te ajudar a desenvolver, né, o código, novas features, fazer testes unitários, poder fazer essa parte de identificação, né, de alguma vulnerabilidade de segurança no seu código, né, na CVS, poder te ajudar nisso. Então, são formas que a gente tem de ajudar e é o que a gente tem disponível hoje, tá? Só para dar um overview. Então, quando a gente fala, então, de IA, né, a gente tem algumas preocupações, né, que giram em torno disso, principalmente pensando em privacidade, né, dos dados, possíveis alucinações, toxicidade, né, do modelo. Então, são preocupações que os clientes realmente levantam. E algo bastante interessante, né, a boa notícia disso é que a gente consegue ter grande parte, né, desse risco reduzido, né, aplicando as boas práticas aí já disponíveis, pensando na infraestrutura, né, da AWS como um todo, né, em frameworks em si. Então, por exemplo, a criptografia de ponta a ponta, né, então, tanto em trânsito quanto em repouso, ter o acesso mínimo, né, então não dar muitos acessos de forma desnecessária, a gente ter VPCs isoladas, a gente ter automação, né, da detecção de algum tipo de falha de segurança, né, então a gente ajuda muito nessas respostas, né, a incidente, ou seja, a gente consegue inovar, né, com a IA, mas sem abrir mão aí da governança e da proteção dos nossos dados, tá? E aí, com isso, né, a gente pensa, né, como a AWS, né, ela já faz o design dos seus serviços serem seguros. Então, como é uma top priority da AWS a segurança, ela já cria os seus serviços dessa maneira. Então, como que a AWS consegue te ajudar nisso, né, na jornada? Então, primeiramente, né, tá pensando aí de que a AWS já cria aí os seus serviços por padrão com a segurança bem estruturada, tá? Pensando nisso. A AWS já ter mais de 20 anos aí de experiência, né, em machine learning e inovação, então isso ajuda muito, né, com os vários casos que ela já pegou e já trabalhou em cima disso. E também pensando na questão de conseguir te ajudar, né, a mover mais rápido, né, conseguir criar de uma forma mais rápida e fazer com que você tenha formas de identificar vulnerabilidades e detecções, né, de uma forma mais automatizada para reduzir, por exemplo, seu time to market e também te dar melhores condições pensando em redução de custo, né? Beleza. Com isso, como que a gente vai trabalhar pensando no framework de segurança, tá? Então, aqui a gente tem alguns escopos, como, por exemplo, o escopo 1, né, que está aqui voltado para a camada de consumo em si, né? Então, você está consumindo um serviço público, por exemplo, de IA generativa, como, por exemplo, o ChatGPT, o PariRock, são aplicativos que você já consome diretamente. A gente tem o escopo 2, que está voltado para enterprise, ou seja, o corporativo, né, aplicativos que são SaaS, por exemplo, corporativos que usam esses recursos de GenAI. Então, por exemplo, o Amazon Q Developer que eu comentei, tem o Salesforce em Einstein, tem o GPT, então são formas que você já tem isso de uma forma enterprise. O escopo 3, né, que são modelos pré-treinados, então
como o Bruno até mostrou no comecinho, né, os vários foundation models que existem, como por exemplo a Anthropic, você já tem, né, esses aplicativos treinados, né, em cima de um modelo em si, né, então com base em vários parâmetros que foram treinados ali. O escopo 4 que está relacionado à parte de você conseguir ajustar os modelos, ou seja, fazer ajustes finos em cima dos dados da sua empresa para ser específico num domínio, como por exemplo a Amazon Bedrock, né, como o SageMaker, Jumpstart. E por último, a gente tem os que são modelos que são self-trained, ou seja, você mesmo vai criar esse modelo de machine learning, vai treinar, né, e vai conseguir identificar os resultados, então é quando você realmente vai criar aí do zero, né. Aqui a ideia é mais para mostrar que da esquerda para a direita você vai ganhando mais autonomia, né, dentro do seu modelo e mais responsabilidades dentro da parte de controles, da parte de gerenciamento de risco, de governança. Então, tudo isso vai gerando mais responsabilidade para o cliente conforme você vai escolhendo os tipos de modelo. Mas o importante é só entender que existem esses escopos e depende muito da sua área de negócio, tá? E aí, aqui uma das partes que eu considero, né, como uma das mais importantes, né, que é a parte da IA responsável, né, então, Responsible AI. Então, como que funciona, né, esse framework? Então, ele é baseado basicamente nessas 6 dimensões, tá? Então, o primeiro aqui está voltado para a justiça, né, que é conseguir reduzir os vieses, os impactos, né, que são desiguais entre grupos de usuário. Então, a ideia é a gente ter equalidade, tá? Explicabilidade, então, muito voltada para oferecer meios, né, de entender e auditar, né, as decisões que o modelo está tomando, a robustez, que está muito voltado para a gente conseguir projetar, né, sistemas que eles consigam se manter, né, confiáveis, né, diante de falhas ou de ataques que possam acontecer, a privacidade e a segurança, que está voltada para a prioridade aí máxima, né, pensando em criptografia, controle de acesso, tá? E a gente tem também a governança, né, que está pensando realmente em definir processos claros, né, aplicar e revisar essas políticas, né, de IA dentro da sua organização, deixar isso bem estabelecido. E por último, a transparência, né, que está voltada aí para essa parte de comunicação do usuário final, para ele conseguir entender como que essa IA tá funcionando, como que ela está pensando, digamos assim, tá? Como que ela está levando. E com isso, é só importante ressaltar que não vai existir uma solução única que vai servir para vários tipos de negócio, tá? E para vários tipos de solução. Então, a ideia é a gente conseguir entender que existem vários casos de uso e que a gente não vai ter uma solução só que vai resolver tudo, tá? Então, com isso, por que isso é importante, tá? Pensando que a gente vai ter segurança em camadas, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, a nossa aplicação, que está representando aqui, por exemplo, o Castelinho, tá? Então, basicamente, a gente vai ter desde a parte da gente conseguir proteger os nossos dados, né? Então, criptografia, rotação de chaves. A gente vai ter também a parte de proteção de aplicações, né? Então, a gente ter verificação de código, teste de penetração de forma automatizada. A gente conseguir proteger, né, a nossa infraestrutura, então, fazer a segurança das nossas máquinas virtuais, dos nossos containers, das nossas EC2, por exemplo, e serviços que são gerenciados, detectar ameaças, né, e fazer resposta aos incidentes que forem identificados. Então, por exemplo, utilizar automações de resposta via Lambda, ou mesmo com Amazon Guard Duty, ou com Amazon Security Hub, que são formas de identificar isso, tá? Identidade de acesso, então, é aquilo que eu comentei de ter o privilégio mínimo, tá? Ter, por exemplo, o MFA habilitado, que é bem importante, conseguir proteger a sua rede, né? Então, também de borda, então a gente ter ali um firewall bem estruturado com as regras, né? Segmentar, por exemplo, as suas redes, tá? Subredes também, e ter as políticas, né? Os processos bem definidos, então a gente tem um treinamento contínuo, ter auditoria também contínua e uma governança aí que esteja alinhada com a ISO 42001, tá? Então, são formas da gente entender que a gente consegue atingir essa camada de segurança conseguindo aplicar isso em camadas, tá? E aí, com isso, tá? A gente traz aqui para vocês um dos principais serviços focos, pensando na parte de segurança, tá? Que é o Amazon Bedrock, né? Então, a ideia é que você consiga utilizar esse serviço, tá? Sem administrar a infraestrutura e que você consegue expor ele
para uso, né, através de uma API, para que você consiga consumir um modelo de fundação, tá, de vários provedores, podendo ser Anthropic, Meta, Cohere e etc, tá? Então você consegue escolher dentro do mesmo serviço quais estão disponíveis. Se você precisar personalizar, você consegue fazer isso treinando com os seus dados, que foi o ajuste fino que eu comentei. Então, a ideia é mostrar que o Bedrock, ele consegue te dar uma flexibilidade bastante interessante nesse sentido, tá? E alguns pontos, né, pensando em segurança de dados e privacidade que o Bedrock fornece, é, por exemplo, que nenhum dos dados que o cliente coloca ali dentro do serviço do Bedrock vai ser usado para treinar o modelo fundacional ali por trás, tá? Todos os dados aí que for inseridos aqui, que for usados pelo Bedrock, ele vai ser encriptado, tá? Tanto em trânsito quanto em repouso. Vocês conseguem fazer o fine tuning, tá? Dos seus modelos, também de forma encriptada com o AWS KMS, tá? Então, somente você tem acesso a esse modelo, então deixa mais privado, tá? Nesse sentido. Você consegue integrar, né, as suas permissões do IAM, tá? Com o Bedrock e também com o GuardDuty, por exemplo, para detectar ameaças, tudo bem? E também vocês conseguem fazer a parte de tá em compliance, né, tá de acordo com as regras, tá, de privacidade de dados, como, por exemplo, a GDPR, como a IPA, tá, e o PCI. E aí, um ponto bastante importante, tá, do Bedrock é que ele fornece essa feature chamada de guardrails, tá? Então, ele é muito interessante porque você consegue fazer configurações de uma forma bastante simples, tá? Simplesmente declarando as regras, tá, que você precisa. Você consegue aplicar qualquer tipo aí de foundation model ou agente que você esteja utilizando dentro do Bedrock, tá? E você consegue fazer isso de uma forma bastante tranquila, tanto na parte de você fazer, por exemplo, tipo bloqueios ali de palavras, filtro também dessas palavras que não devem ser utilizadas, você consegue fazer bloqueio de tópicos, então são coisas bastante interessantes para a gente conseguir ter um guardrail bem definido, tá? E aqui é só para mostrar uma carinha, tá, de como que ele funciona. Então, basicamente, o usuário ele vai chamar ali o modelo, o guardrail já vai fazer uma pré-verificação do que foi solicitado ali pela aquele usuário, tá? E aí o guardrail, como é que ele vai funcionar? Basicamente, ele vai ver quais são os tópicos que foram negados, quais são os conteúdos que foram aplicados como regras de filtro, tá? Quais foram as palavras que você bloqueou ali dentro do seu sistema, tá? E aí depois ele vai fazer o retorno, né, dessa resposta, depois dessa filtragem, e vai dar a resposta final ali pro cliente, tá? Pro usuário final. Então, basicamente, o que eu queria falar era isso, tá? Em relação à parte de guardrails e framework, como que funciona com Bedrock, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar por aí, tá? E agradecer, e se vocês puderem avaliar também, seria muito importante para a gente entender como é que tá assim, tá? Mas basicamente é isso. Obrigada. Vou passar a palavra para o Bruno aí. Tá ótimo, obrigado, Vitório. Dá só mais uns segundos aí, se alguém depois, ô Vitória, depois se alguém quiser mandar só o QR Code, aí a gente compartilha Tá ele bom, de novo para o pessoal escanear, tá bom? tá Deixa eu bom. pegar isso aqui novamente. Vou alterar as minhas telas aqui, só um minuto. Bom, vamos dar continuidade aqui para falar agora, né? Talvez essa aqui seja a parte mais desafiadora, né? Que muita empresa tem dezenas de ideias de IA, mas poucas conseguem realmente tirá-las do papel. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre como que funciona essa jornada para IA. Primeiro ponto é realmente fazer a descoberta, identificar onde que a IA pode gerar valor. Segundo, fazer piloto. A ideia é que vocês consigam validar isso rápido, pensar aí num MVP, né, num produto mínimo viável enxuto, para depois olhar para a camada ali da escala, que é onde a gente vai levar isso para a produção com segurança, mas jamais esquecer da parte de governança, que é para manter esse ciclo saudável e auditável. Uma coisa que a gente gosta muito aqui da Anvec é sempre pensar no que a gente chama ali dos quick wins de IA, né, que são os projetos pequenos, com ROI rápido, né, que criam confiança dentro da própria empresa. Então, quando os resultados eles aparecem, todo aquele ceticismo desaparece, né, e a transformação ela realmente começa a se sustentar. Então, aqui a ideia é começa pequeno, começa rápido e escale
né, o que dá certo. E aí vou demonstrar para vocês aqui agora sobre o AI Inside, né, a nossa solução inteligente e segura para a parte de gestão de documentos internos. Lembra ali sobre a questão da confiabilidade, da segurança. Depois eu vou falar um pouco mais ali sobre essa parte ali da arquitetura. Bom, qual que é o pilar principal? Aqui é que, né, todos nós tenhamos uma IA no qual a gente possa confiar, onde, né, os seus dados são seus dados, que eles não vão ser utilizados para treinar nenhum modelo de IA. Nesse caso, especificamente, a gente está utilizando os modelos da Cloud, lá da Anthropic, né? Então, ou seja, eles não são utilizados para treinamento e seus dados continuam protegidos aí de acordo com todos os controles de segurança e conformidade da própria empresa. Quando a gente olha aí de principais desafios hoje, que são algumas dores que a gente tem ali, a gente pode falar primeiro da parte do grande volume de dados, né? Vocês vão lembrar daquela imagem inicial que eu demonstrei ali, falando um pouco sobre a desorganização dos dados, né? Como é que eu controlo acesso controlado, fazer comparação de documentos, pensar justamente naquela outra fala, né, da personalização da IA, né? Se eu tentar talvez pegar só um modelo e tudo, será que ele realmente vai conseguir se adaptar aos meus processos, à minha cultura da empresa? Quando a gente fala especificamente sobre segurança e controle da informação, algo que a gente tem que preocupar, né? Além de LGPD, GDPR, entre vários outros, é no risco ali de vazamento da informação, acesso inadequado. Será que se eu for uma pessoa bom de prompt e fizer perguntas tendenciosas para uma IA, será que eu consigo obter algum tipo de acesso? Ou o risco que a gente tem, né? Dependendo como que a gente trata o dado em outras ferramentas, eu posso ter o vazamento aí de dados confidenciais expostos, tá? A gente sabe também de uma outra dor que é comum quando a gente fala principalmente na parte de comparação de documentos. Esse processo normalmente ele é muito lento. Se você for pedir para uma pessoa talvez tentar vasculhar, achar partes de trechos, resumir, é, melhorar um texto e tudo, a chance de erro humano ela é muito grande, principalmente quando a gente está falando em comparação em grande escala. Pensa aí ter que analisar, sei lá, talvez 500 contratos numa vezada só. Então, a ideia aqui é que a gente vai falar só um pouco do cenário de uso aqui que eu trouxe aqui do grupo BHS, que fica fácil de demonstrar aqui para vocês. Hoje, a base de dados, né, vamos falar assim, o principal servidor de arquivos do grupo BHS, ele está dentro de um SharePoint Online. Claro que a gente já sabe que cada organização tem o seu diretório, seja dentro de casa, seja em outros ambientes, mas a gente consegue conectar. E aqui, qual que é a ideia? Além da segurança, né, vamos falar assim, da quebra de permissão que a gente pode ter dentro do o SharePoint Online, ele é um portal lá né, tá dentro da própria Microsoft e eu consigo já dar permissões para cada uma daquelas bibliotecas. Só que um dos diferenciais, que é o que a gente trata hoje dentro da solução, é quais documentos que eu realmente posso utilizar como um resultado de busca da minha IA. Diferente, talvez, de alguns outros copilotos que a gente tem no mercado, onde eu passo ali, ó, onde eu tenho acesso, ele sempre me responde tudo. Aqui não, aqui é diferente. Eu posso ainda assim garantir a segurança na fonte e falar, eu quero que somente esse grupo de segurança tenha acesso àquele conteúdo. Então, se aquele documento ele não foi tagueado, vamos falar assim, ele não foi classificado por um grupo de segurança, ele nem aparece na minha resposta dentro da IA. Em resumo, você no controle o tempo todo. Então, pensa aí as empresas que precisam tratar normativos internos, documentos que ainda estão passando por algum tipo de revisão, coisa do tipo. Aqui nós temos o controle do que vai ser utilizado para IA responder ou não, fora o acesso que a gente já tem, né, o controle de acesso que a gente tem na fonte dos dados. Então, vou fazer algumas demonstrações rápidas. Lembrem aí sempre de quem está participando do chat, aproveitem para preencher o formulário, Forms, enviem dúvidas e sugestões. Então, vou sair aqui do meu PowerPoint aqui, só um instante, e já vamos lá para a parte prática. Só puxar o meu tela do Teams para cá. Se tiver alguma coisa, só para eu conseguir ver vocês também. Então, hoje nós temos aí o nosso produto aqui, que é o AI Insight, tá? De novo, ele é uma IA personalizada, que a gente consegue, né, ajustar, trazer inclusive, né, onde está aparecendo ao logo da Ambev, quero ter a identidade visual da própria empresa, personalizações de cores, de fontes e tudo, isso aí tudo é um nível de personalização alto que não é o nosso foco aqui agora, tá? Dentro da nossa solução, como que a gente trabalha até a questão da própria cultura? Eu já estou num ambiente autenticado, tá? Só para avisar vocês.
mas aqui a gente tem uma opção de iniciar uma conversa. E aqui são duas possibilidades. Uma é conversar com a IA, então, digamos assim, como se fosse aquele modelo de dados públicos que a gente tem aqui dentro, no caso que estou utilizando os modelos da Cloud, lá da Anthropic, que eu posso fazer perguntas, né, que não estão dentro do meu contexto corporativo, mas que sim, eu posso perguntar tudo aqui dentro, ele está dentro desse ambiente, ele não está sendo utilizado para treinamento de forma externa. Ou o que é o mais valioso agora, a gente poder realizar buscas em documentos internos. Então, quando eu clico aqui para pesquisar em documentos internos, normalmente a maioria das empresas tem ali procedimentos, normas técnicas, talvez contratos, conteúdos que são específicos da própria organização. Então, eu vou trazer aqui só um exemplo, que eu vou colocar uma frase simples, um prompt simples, falando o seguinte, ó, sofri racismo, né? Como é que eu posso reportar isso internamente dentro da empresa? Então, nesse momento, o que vocês estão acompanhando como resposta é o que a IA ela está levando em consideração, primeiro, o meu nível de acesso e quais são os documentos que eu tenho. Então, ele vai trazer lá o documento que menciona lá, a gente já está falando, para participar ali, no caso, do canal de denúncia da BHS, né? Ele tem os itens. E o mais importante, de onde que esse conteúdo ou parte desse bloco de conteúdo foi tirado? Nós temos aqui os documentos que falam sobre a parte de racismo, ou, no caso aqui, tem um documento referenciado tanto de homofobia ou transmofobia, né? Se a gente avaliar aqui, eu tenho um diretório principal e eu tenho aí as cartilhas de onde ele tirou parte desse conteúdo, tá bom? O que a ferramenta traz é, eu posso já trazer aqui algumas sugestões. A gente já percebeu, isso é uma prática, né, comum aí da maioria das ferramentas de IA, as pessoas não sabem perguntar da melhor forma. Então, com base na resposta que foi gerada, nós conseguimos aqui gerar outros prompts. Então, tá lá, como é que eu posso acessar o canal de denúncias? Ele vai trazer lá, de novo, lendo toda a documentação interna que a gente tem aqui dentro da própria DHS. E aí, de novo, ele vai trazer lá uma série aí de documentos que estavam relacionados. Ah, que tipo de denúncia que eu posso fazer? E aí eu vou perguntando em cima daquele contexto e aí a IA vai me respondendo. Então, ele tem aí vários pontos aí de resposta. Uma coisa que a gente avalia, e isso é importantíssimo, porque para que qualquer IA ela consiga responder bem, a fonte de dados precisa estar tá ok também. Então não adianta a gente colocar um documento ruim ali dentro, que o estilo da minha resposta ele também vai ser ruim. Então, se eu tenho uma resposta, um texto muito vago, a minha resposta, a chance dela ser vaga é alta. O que a gente traz aqui para os usuários e como que a gente coleta esses feedbacks? Para cada uma das respostas, vocês vão perceber aqui que a gente tem essa opção aqui de avaliar. Então, eu posso falar assim, ó, a resposta está muito boa, está ruim, perguntei sobre determinado procedimento, ele não me respondeu, porque é a oportunidade de quem é o dono do conteúdo rever. Talvez está faltando alguma atualização de um conteúdo, talvez um tópico que esteja sendo pesquisado, a IA não está trazendo, é porque a área responsável de comunicação da empresa talvez não disponibilizou sobre isso, mas aqui é um momento que eu posso colocar e falar assim, não, tá tudo ótimo, né? E todos esses feedbacks, eles são armazenados dentro de um banco de dados e a gente consegue, inclusive, gerar alertas ali para uma área responsável para falar sobre cada um desses itens. Então, aqui vocês viram, eu falei um contexto ali muito sobre a parte de racismo, poderia perguntar aqui sobre outros itens, né? Gordofobia, transfobia, qualquer outra coisa do tipo aqui dentro. Mas a gente sabe que as pessoas podem perguntar coisas simples também do dia a dia, né? Acho que todo mundo gosta, né? Assim, quero tirar férias. Vou colocar aqui bem simples aqui, ó. Quero tirar férias. De novo, ele vai ler lá de forma bem rápida quais são todos os procedimentos aí sobre férias. E aí, aqui, claro, gente, a gente não vai ter tempo para explorar todos os prompts, mas eu poderia pedir para resumir políticas de, de segurança, comparar, fazer outro, melhorar textos, pegar outro tipo de conteúdo e vir perguntando. Ponto principal aqui, né? Como que eu vou solicitar, se eu posso vender cada um dos outros tipos ou não, tá? Então, a gente tem uma série de perguntas que eu faço relacionadas a documentos internos. E a outra possibilidade que é interessante aqui, quando a gente fala que eu vou pedir para conversar com a IA, às vezes a gente tem documentos que são, digamos assim, internos e que eu quero carregar para cá para fazer algum tipo de análise. E aí, dentro da ferramenta, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou carregar uma imagem, ou posso carregar até documentos para pedir para ele, talvez, resumir, tirar algum insight, fazer algo ali do tipo. Então, pegando aqui alguns gráficos financeiros, se eu carregar aqui duas imagens, pedir para ele analisar, coloca aqui, ó, analise os gráficos, avalie.
avalie as tendências e explique como chegou nos resultados. Então, peguei duas imagens, dois gráficos. Pensem aí que onde vocês podem explorar muito isso aqui. Às vezes tem uma imagem de um dashboard, de um relatório, de algo ali que vocês têm dentro da própria organização. Eu posso pedir jogar uma série temporal, o mesmo gráfico, desde o ano de 2020, 21, 22, 23, 24, pedir para ele fazer uma análise sobre aquele tipo de conteúdo. E olha que interessante, eu tenho as imagens do gráfico que estão sendo exibidas aqui, então tem dois gráficos ali que estavam completamente distintos. E ele me trouxe aí como resposta o primeiro gráfico, que falou do período que foi analisado, falou do segundo, trouxe as conclusões, né? E aí ele vai me trazer algumas sugestões, tá vendo? Quais são os critérios, né? Como é que eu posso interpretar o meu CDI? Então, aqui, gente, o universo ao céu para vocês testarem e explicarem. Eu não vou fazer aqui só por uma questão de tempo, eu vou pegar só o que está já pronto aqui no PowerPoint, só para a gente passar aqui alguns outros exemplos onde a gente pode aplicar e que traz muito valor. Então, vamos pensar aqui uma dor que é comum hoje quando a gente fala ali de nota fiscal, né? Eu acho que quem viaja sempre ou vai para um evento e tudo, isso aqui é uma dor comum das empresas, né? Pedir reembolso. Então, vamos pensar lá que dentro da solução, normalmente eu viajo muito, estou ali sempre, né, dentro do hotel, posso ter nota fiscal aqui, tem um padrão mais ou menos parecido, mas eu posso ter nota fiscal de outras cidades, de outras regiões que são completamente diferentes. Hoje, se eu pegar cada uma dessas notas fiscais nos seus diversos formatos e pedir, né, tanto para anexar elas e colocar o prompt lá falando assim, qual que é o valor de cada uma dessas notas fiscais, ele já consegue me trazer. E aí o que a gente consegue trazer de personalização é, com base nessa resposta, eu já posso fazer uma entrada dentro do seu próprio sistema, já fazer a solicitação, quem sabe aí de um reembolso. E muita empresa, às vezes tem uma política que, ó, no seu reembolso não pode ter uma questão ali de bebida alcoólica. Eu já posso utilizar como uma regra de exceção para falar o seguinte, olha, tem alguma bebida alcoólica? Se já tiver, pede para um humano poder checar sobre cada um daqueles itens. Então, só para vocês terem ideia, quantos problemas a IA generativa ela não consegue resolver. Então, aqui, claro que é só para exemplificar, a gente não vai tirar conclusões, né? Existem profissionais que são especialistas para fazer isso, mas se a gente pegar uma imagem aí de um raio-x para vocês terem noção, falando aí de alguns achados, ele vai trazer aí os principais achados, interpretações, e vai inclusive poder recomendar. Claro que essa parte de tratamento médico é algo que exige outras camadas a mais. Já partindo aqui para o encerramento. Não adianta a gente ter uma IA implantada dentro da própria organização, sendo que a gente não tem o controle do que está acontecendo ali dentro. Eu acho que um dos maiores diferenciais que a gente tem hoje é todas as perguntas e respostas, elas são armazenadas e a gente consegue monitorar quais são os documentos mais referenciados, os usuários que mais utilizam a solução, quais são os principais tópicos. Talvez vocês vão descobrir que parte da equipe está pesquisando muito sobre uma determinada política, sobre uma campanha de lançamento de um produto, que é de uma estratégia interna de vocês, ou sobre um assunto que está, sei lá, que é muito específico. Através desse painel de monitoramento, talvez a própria área de gestão de pessoas ela vai avaliar e falar assim, nossa, será que não faz sentido a gente dar um treinamento, já que a galera está perguntando muito sobre isso, ou se o pessoal está perguntando muito sobre esse tema, não faz sentido dar o destaque talvez na própria intranet, algo do tipo. Então, tudo que é conversado aqui dentro, nós temos a rastreabilidade, tá? E lembrem que, além das personalizações para os usuários, aqui tem só o desenho da arquitetura. Quem quiser depois a gente manda esse aqui com um pouco mais de calma, mas vai ficar gravado também no vídeo ali falando sobre qual que é a arquitetura, quais são os serviços que a gente utilizou para poder rodar aqui dentro dessa solução. E lembrem da primeira fala lá do início, né, da IA personalizada. Então, nós precisamos sim oferecer uma IA que seja de forma personalizada e principalmente que ela vai conseguir integrar dentro dos seus sistemas. Hoje, uma das técnicas que a gente utiliza muito para fazer essa parte de integração, ou, né, falando tecnicamente, os sistemas que já possuem API, que a gente consegue conectar lá, ótimo, mas a gente sabe que vários outros desses sistemas, a complexidade é tão grande que a gente pode sim utilizar a técnica de automação inteligente. É como se a gente estivesse colocando robôs, né, a ideia ali de um agente que vai executar de forma autônoma, ou um RPA, é um termo também muito conhecido dentro do mercado para fazer a parte da automação robótica. E lembrando sempre dos pilares
de segurança, né? A gente alcança ali uma segurança personalizada, respeitando as regras internas dentro da própria organização. E aí vamos fechar aqui, encerrando aí os insights aí que vão, acho que, muito além aí do hype, né? Então, né, a gente pode falar aí que o futuro da IA, ele não vai ser definido aí porque tem o melhor modelo, e sim, né, por quem consegue aplicar ele de acordo com o propósito, segurança e o impacto real. A IA, ela não vai substituir pessoas e ela veio sempre com o objetivo de apoiar e explorar todo, né, aumentar esse potencial humano. Então, o nosso papel é garantir que cada empresa possa fazer isso de forma com controle, com ética e gerando sempre resultados. Então, se você quer dar o próximo passo, né, o importante é sempre conhecer aí, né, o nosso programa que a gente tem dentro da própria Anvec para fazer a parte de diagnóstico, para fazer essa parte da aceleração da IA, sempre com método e propósito. Então, a ideia é agir agora, mas sempre com método e propósito. E com isso, deixo aberto aqui para perguntas. Deixa eu só ver aqui se tem dentro do chat ali. Vou parar de compartilhar minha tela agora aqui, só para eu ter acesso aqui, que eu sei que o pessoal mandou bastante coisa aqui. Vitória, se quiser também dar só falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Tranquilo. Acho que tem uma pergunta aqui perguntaram aqui que é, tipo, para sair aqui da promessa e realmente aplicar a IA, que tipo de projeto pequeno as empresas podem fazer para mostrar o valor da IA rapidamente sem precisar de um grande investimento? Assim, eu li isso, só que eu deixei para o final, para poder ter tempo da gente falar e também poder aproveitar, né, a solução que você mostrou da própria Anvec, tá? Uhum. Foi o Renato Lopes que colocou essa pergunta. Assim, eu acredito que, por exemplo, esse exemplo dos documentos, tá? Respostas e perguntas aí de RH é um bom exemplo, porque são coisas que acontecem no dia a dia que a gente pode mostrar um pouco de como a automação ela já ia apropriar, né? Fazendo isso de uma forma automática, sem precisar que a pessoa precise ficar procurando, né? Onde que está cada documento para achar qual a resposta que ela precisa para o pro problema que ela tiver. Então, esse é um exemplo do que eu acho que é bem importante, que pode trazer valor, que você mostrou muito bem aí na demonstração, tá? Essa é a minha opinião, tá? Eu já vi muitos clientes aplicando isso, tá? E você trouxe algo que realmente está acontecendo. Então, se quiser complementar também com a visão da Anvec, também seria interessante. Claro, a pergunta do Renato ela é muito válida, tá? Eu falo que hoje, Renato, se as empresas elas souberem que existe um ouro tão grande, que são os documentos internos não estruturados, que é o que está ali no formato de PDF, norma interna e tudo, porque hoje, quando a gente fala para gerar talvez análise, tendência e tudo, as empresas precisam preparar os dados, né? Assim, a gente não consegue fazer com que a IA ela seja muito assertiva se a gente não tiver boa qualidade dos dados. Mas procedimento interno, essas normas internas, documento de contrato e tudo, que é coisa que já está ali, documento não estruturado, é uma excelente porta de entrada. É onde você já consegue mostrar e gerar valor de forma rápida. Por quê? Você não precisa ter uma base de dados, né, ter cientistas de dados para preparar isso. Não, você aponta ali para o seu diretório e você já começa a ter os retornos. E aqui a gente garante na parte de segurança. Então, se eu faço parte da área de uma próxima pergunta que tem ali da parte de auditoria e tudo, né? Se eu faço parte da de auditoria, ele vai trazer esses conteúdos que eu posso ter acesso, mas se eu sou do financeiro ou do departamento pessoal, eu também tenho essa separação para entender qual que é o meu nível de acesso e a IA vai levar isso em consideração, tá? Quero só aproveitar aí que o Reinaldo também perguntou aí sobre a parte de solução para auditoria. Aqui, auditoria interna, Reinaldo, dá para fazer várias outras coisas. A gente só tem que entender um pouco melhor o tipo de atividade que você faz, mas a gente consegue sim analisar que sejam conteúdos internos e tudo, mas normalmente ele vai ser uma mescla de tecnologias. A gente pode combinar a ideia da automação inteligente, que é boa parte talvez das atividades que você faz de auditoria interna, seja navegar dentro do sistema, gerar talvez evidência e tudo, a gente pode colocar um robô ou um agente de IA para fazer isso e usar a IA generativa para poder interpretar os resultados. Aí, Reinaldo, depois deixa só preenchido aí, de alguma forma, aí, o contato que a gente explora um pouco mais aí como que a gente pode apoiar vocês em relação a isso. Aproveitar aí o momento agradecer
né, a participação aí de todos vocês, agradecer principalmente aí a Vitória, né, que participou aqui conosco, né, pôde estar aqui, contribuir bastante, principalmente do ponto de vista técnico e dar essa garantia a mais que a AWS nos dá e nos colocarmos aí à disposição, né, para novas iniciativas, quiserem conhecer um pouco mais, que hoje aqui é tudo muito rápido, tá bom? Obrigado, Vitória. Pode ficar, quiser encerrar aí também, pode ficar à vontade. Beleza. Obrigado, Bruno. Queria agradecer, tá, pessoal? Esse webinar que a gente faz é realmente para dar uma visualização para vocês, destravar talvez algumas ideias e queria dizer para vocês aproveitarem, tá? A Anvec justamente para marcar reuniões, para falar sobre possíveis projetos, tá? Porque é bem interessante, caso a gente precise entrar também, a gente como arquiteto consegue apoiar, tá? Tanto a Anvec quanto vocês juntos, tá? Nos novos projetos, então aproveitem aí para realmente agendarem reuniões, tirarem dúvidas, porque tenho certeza aí que a Anvec vai conseguir fazer vocês destravarem aí e voar aí com sucesso, tá? Mas obrigado, pessoal. Ótimo. Obrigado, Vitória. Obrigado, pessoal. Até a próxima.